aqui nesse lugar, teu perfume eu posso sentir. Vem ao meu encontro, me abraça, manifesta tua glória em mim. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O meu amado, o meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. O meu amado, o meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. Oh, 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 oh. Teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. O teu toque é real, tua presença é real. Permita que eu te veja, Deus. Oh, o meu amado, o meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. O meu amado, ele veio me ver e eu vim lhe adorar. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. Vem na força de um leão, com poder me envolve em tuas mãos, me abraça e me leva pra perto. O meu amado, o meu amado veio me ver e eu vim lhe adorar. O meu amado, ele veio me ver, eu vim lhe adorar. Adorar, eu vim te adorar. Bom dia, tudo bom? Estamos aqui com o programa Mulher em Ação. Desculpa a demora hoje, tá? Nós começamos mais tarde hoje, faz quase 10 para meio-dia, né? Mas o programa ele vai rolar naturalmente e nós vamos estar falando aqui sobre um tema, batalha espiritual, né? E em Efésios capítulo 6 já fala sobre isso, que eu vou ler agora. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Aí no 13 fala: portanto, tomai a armadura de Deus todos os dias. Todos os dias você tem que tomar essa armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau.
E havendo feito tudo, permanece firme. Permanece todos os dias firme. Aí depois ele fala: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração, com toda a súplica, orando em todo tempo em espírito, para o mesmo fim, vigiando também, não só orando, mas vigiando também, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer, aqui ele está nos dando um conselho, que todos os dias nós temos uma luta a ser travada. Todos os dias tem um inimigo que ele se levanta para destruir a sua vida, a minha vida. Todos os dias ele está preparado, porque ele conhece, ele é um anjo, ele foi um anjo celestial que ele vivia frente a frente com o Pai. Então ele conhece toda a sagacidade da maldade, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece como lutar contra nós que somos a semelhança e imagem do Senhor. Então todos os dias ele não dá descanso. Eu costumo dizer que quando você está sabe quando essas lutas de boxe, quando você, às vezes eu gosto de assistir, tem um lutador lá, ele começa a levar na direita, na esquerda, em cima, embaixo, e vai chegando uma hora que ele cansa, e o inimigo, e o adversário dele vai para cima dele. De repente tem um tempo, eles batem um sino lá e tem um tempo, e ele vai para o canto, pro treinador dele aconselhar ele: você tem que agir assim, você tem que agir assado, entendeu? O ponto fraco dele é esse. A pessoa que está ali treinando, aconselhando o lutador, sabe quem que é na nossa vida? É Deus. É o Espírito Santo de Deus. Mas para isso você tem que estar conectado com o Senhor. Todos os dias você tem que estar orando para o Senhor, suplicando, chorando, pedindo revestimento do céu. Você tem que estar em espírito. Nós temos que estar em espírito. Sabe por quê também? Porque lá no ringue ainda você tem um tempo de descanso. Mas o diabo aqui não. Ele não dá tempo de descanso para a gente. O tempo todo ele está sondando a tua vida. O tempo todo ele está sondando o seu sono. O tempo todo ele está sondando a tua casa e os seus, para ele da melhor maneira conseguir entrar e encontrar uma brecha. Aí o Senhor fala: fica todo dia me clamando, fique em espírito e pede revestimento, que eu vou te dar revestimento. E é sobre isso que nós vamos falar hoje nesse programa, sobre a batalha espiritual. Essa batalha espiritual que muitas pessoas ignoram. Muitas pessoas ignoram. E pelo fato das pessoas estarem ignorando, o inimigo está ganhando força no terreno dele. Ele está avançando no terreno dele. Ele está tendo bom êxito naquilo que ele veio fazer, que é matar, roubar e destruir. E eu tenho aprendido que ele não faz uma coisa só. Ele faz os três de uma vez só. Ele mata, rouba e destrói ao mesmo tempo. Ele não mata agora e vai roubar depois, e depois ele vai destruir. Ele faz os três ao mesmo tempo. Então, hoje eu trago um convidado aqui, o pastor Roberto, que ele vai estar nos explicando sobre isso, falando sobre isso, e vai estar também nos aconselhando como a nos proteger contra essa maldade desses principados e potestades. Amém? Pastor Roberto, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite da Mulher em Ação. Amém. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Amém? Graças a Deus, irmã Leila, é uma honra para mim poder retornar, né, a esse programa Mulheres em Ação. E é um privilégio, né? Apesar do programa, o nome do programa ser Mulheres em Ação, né, a senhora
tem essa iniciativa de trazer homens aqui também, né? Que está em ação, né? Que está em ação também, né? Então, graças a Deus, eu estou muito feliz em nome de Jesus, porque, irmã Leila, como pastor, né, há 27 anos de ministério, eu sempre vejo como uma rica oportunidade, não é, poder falar da palavra de Deus. E uma grande responsabilidade dada por Deus, né? Porque nós que anunciamos a palavra de Deus, essa palavra não é minha, não é nossa. Essa palavra é de Deus. Então eu faço isso com muita seriedade, com muito temor, não é? Em nome de Jesus. Porque nós sabemos, né, já entrando no tema principal do programa, né, desse dia, né, que é batalha espiritual, nós sabemos que o mundo espiritual é uma realidade, né? Assim como esse mundo natural ao qual nós vivemos, estamos inseridos, estamos vivendo nesse mundo natural, né, agindo, reagindo, enfim, como seres humanos. Nós também, biblicamente falando, entendemos que existe um mundo espiritual. Esse mundo espiritual, ele é real. E ele está em movimento 24 horas por dia, igreja. O diabo, ele é um ser existente e que permanentemente, implacavelmente, insistentemente, ele investe contra, principalmente, a igreja de Cristo. E nós, como conhecedores da palavra de Deus, o texto do Novo Testamento, né, realmente mais sugerido, e foi lido aqui pela senhora, irmã Leila, né, sabiamente também comentado, é Efésios capítulo 6, não é? Quando um cristão ele chega diante de mim e diz assim: pastor Roberto, me prova na Bíblia, né, que existe batalha espiritual, luta espiritual, né? Tem muitos cristãos que chegam até a dizer assim: mas os cristãos, né, os evangélicos, pentecostais, eles combatem muito o diabo, eles falam muito contra o diabo. Por que vocês fazem isso? Porque o próprio Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele, sendo 100% Deus e 100% homem, ele também enfrentou os ataques do diabo. Ele também enfrentou lutas espirituais. E o próprio Senhor Jesus, daqui a pouco eu vou mencionar aqui, na ministração dessa palavra, acerca de batalha espiritual, o próprio Senhor Jesus nos deixou grandes exemplos de como nós podemos vencer as nossas batalhas espirituais, não é? Então eu gostaria de ler aqui em nome de Jesus, para deixar como um texto, né, principal aqui da minha mensagem nesse dia, 2 Crônicas capítulo 20, o versículo 1 em diante, diz assim, ó: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele alguns dos meunitas, vieram à guerra contra Josafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão. Vem contra ti uma grande multidão. Outro lado do mar e da Síria. O versículo 3 diz assim: temeu Josafá e se colocou a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Olha o versículo 4, olha a resposta do povo de Deus, irmã Leila. Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. No versículo 5: pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo. No versículo 6 até o versículo 12, Josafá começa a orar, irmã Leila. A oração
mais simples, mais humilde que eu já vi na Bíblia Sagrada, que um homem de Deus orou. No versículo 12, ele disse assim, ó nosso Deus, não julgarás aos nossos inimigos? Pois em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Que coisa tremenda e maravilhosa, irmã Leila. Preste atenção, igreja, ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que Josafá, rei de Judá, homem de Deus, guerreiro, líder, que Deus podia confiar nele. E a Bíblia diz que estava vindo contra ele uma grande multidão, um grande exército, não é? Os meunitas, os moabitas. E a Bíblia diz lá nos versículos mais na frente, diz que era um número incontável. Eles eram como gafanhotos no meio das montanhas. Ao olho nu, irmã Leila, não tinha como contar. Era um exército poderosíssimo. Então, aqui nós aprendemos na batalha espiritual, irmã Leila, que Josafá, primeira coisa, Josafá entendeu que aquela luta não era, em primeiro lugar, natural, mas era espiritual. Josafá entendeu que a liderança dele, o reinado dele, o ministério dele estava incomodando o diabo, estava incomodando o exército espiritual maligno de Satanás. Então nós vemos biblicamente que a reação de Josafá não foi natural. Ele não reclamou, ele não perguntou para Deus por que, que estava prestes a acontecer aquela grande investida daquele grande exército contra Judá e contra o ministério de Josafá. Josafá não ficou questionando a Deus, ele não ficou murmurando. A Bíblia diz que ele temeu. Esse temor não era de medo dos inimigos, não era de covardia, não. Esse medo que ele teve, temeu Josafá, sentiu medo Josafá, é que ele olhou para a capacidade humana dele e do seu exército, e ele viu que jamais eles teriam alguma possibilidade, algum recurso terreno aqui da terra de vencer aqueles inimigos. Então o que aconteceu? Ele temeu e ele se colocou a buscar ao Senhor, e ele apregoou o jejum todo Judá. Que maravilha! Essa é a reação de um líder espiritual de Deus, quando ele vê a sua igreja, a sua congregação, o povo a qual ele lidera, que ele pastoreia, enfrentando lutas terríveis. O que ele vai fazer? A sua reação precisa ser espiritual. Precisa ser espiritual. Quero dizer aqui em alto e bom som, irmã Leila, em nome de Jesus, como conhecedor de causa, como pastor, homem de Deus, experimentado na guerra e aprovado por Deus na guerra espiritual, eu quero dizer aqui, tem muitas igrejas cristãs, não só no Brasil, mas na face dessa terra, que estão sofrendo terrivelmente retaliações do inimigo. Não é por quê? Porque muitas das vezes o seu líder, o seu pastor, não é? A sua líder espiritual não tem entendido que essas guerras são espirituais. São lutas espirituais, são investidas do diabo, são espíritos malignos de frieza espiritual, de desânimo, de fracasso espiritual, espíritos malignos que têm investido contra a igreja na área de pecados ocultos, pecados escondidos. Então, igreja, nós precisamos entender. Josafá, ele entendeu isso. E aí ele colocou o quê? Ele colocou Judá para jejuar. Ele apregoou o jejum todo Judá. A Bíblia vai dizer
que de todas as cidades circunvizinhas vieram o povo para buscar o Senhor. Tremendo isso, irmã Leila. Isso é maravilhoso, porque eles entenderam que Josafá, ele teve uma visão espiritual de Deus, que aquela guerra não era prioritariamente natural, era espiritual. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz no versículo 4 que Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá o povo veio para buscar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que estavam ali as crianças, estavam ali os jovens, os adolescentes, estavam ali os anciãos, as mulheres, todos num só espírito, num só propósito. É isso que a igreja cristã, a igreja evangélica brasileira precisa entender, amados ouvintes da palavra de Deus. Irmã Leila, infelizmente, eu vou dizer algo aqui muito sério, com muita responsabilidade espiritual, com muita propriedade espiritual, irmã Leila. Pode dizer, porque aqui é um programa de falar amém. verdade. E se a senhora tiver assim, biblicamente falando, né, alguma discordância, a senhora pode discordar do pastor, tá? Mas é o que eu vou dizer aqui, irmãos, está na Bíblia Sagrada, tá? Irmãos, não se vence batalha espiritual sozinho. O problema de muitas igrejas no Brasil, o problema da igreja evangélica brasileira, tá? É que muitas igrejas estão guerreando isoladamente. Se a igreja cristã no Brasil, irmã Leila, fosse verdadeiramente unidos, eu não estou dizendo unidos aqui tendo a mesma placa de denominação, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo unidos espiritualmente falando. Eu quero dizer aqui em alto bom som, em nome de Jesus, o Brasil seria um país melhor. O que eu quero dizer aqui, irmã Leila, em nome de Jesus, o que está por detrás de toda a corrupção desse país, o que está por detrás de toda a violência, de toda a sorte de violência desse país, o que está por detrás de toda a miséria, de toda a mazela desse país, o que está por detrás até mesmo de doenças naturais, patológicas desse país, são espíritos malignos. O diabo tem reinado no Brasil, o diabo tem ganhado terreno nessa nação, irmã Leila. Agora a pergunta que eu faço como homem de Deus, como pastor nessa manhã: qual é a solução para o Brasil mudar? Novos políticos? Ah, pastor, tem que construir novas penitenciárias de segurança máxima, tem que ter lei da pena de morte, tem que ter lei da prisão perpétua. Não vai resolver, porque o problema do Brasil prioritariamente é espiritual, irmã Leila. Falta de Jesus no coração, falta da presença de Deus na família. Pais que ensinam os filhos a falarem palavrões, pais que ensinam os filhos a usar camisinha e a ter sexo precocemente, dizendo, pode fazer, mas se previna. E sexo fora do casamento, biblicamente falando, é pecado, minha gente. É pecado. E é por isso que o Brasil e tem sido o que tem sido. Por quê? Porque espiritualmente falando, o Brasil está falido. O pior câncer que está corroendo a nação brasileira não é o câncer de uma célula cancerígena que vai acabando com os órgãos naturais do ser humano. Não, minha gente. O pior câncer que existe no Brasil é espiritual. Eu estou aqui no nome de Jesus essa manhã, aleluia, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E na autoridade confiada na minha vida como ministro do Evangelho, há 27 anos pregando o Evangelho de Jesus nessa nação brasileira, eu quero dizer aqui, a igreja do Senhor Jesus no Brasil precisa verdadeiramente tomar algumas atitudes. Eu quero compartilhar aqui dentro da Bíblia, no nome de Jesus, irmã Leila. Eu amo falar de batalha espiritual, irmã Leila, porque
Eu sou um pastor que eu não só falo de batalha espiritual, mas eu vivo batalha espiritual. Quero dizer, irmã Leila, em nome de Jesus, essa madrugada às 3 horas da manhã, eu digo isso aqui para a honra e glória de Jesus, o Espírito Santo não me deixou dormir. Não me deixou dormir, e Deus me disse para mim: levanta-te e vai me buscar, vai buscar a minha face. E eu escutei a voz de Deus e eu obedeci. E das 3 horas da manhã até as 4:30 da manhã, eu estive orando pelo Brasil. Porque não adianta a gente ficar criticando os políticos. Aliás, o papel da igreja, irmã Leila, o papel da liderança cristã do Brasil, não é criticar as autoridades constituídas. Lá em Romanos capítulo 15 diz que nós temos que orar pelas autoridades que estão em eminência. Nós temos que orar, e a Bíblia diz lá, quer sejam boas, quer sejam más, não importa. Nós precisamos levantar voz profética para abençoar a nação brasileira, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, aleluia, o Senhor Jesus de Nazaré. Quero profetizar que o Brasil não tem senhora, o Brasil tem Senhor, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso, chamado Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, glória a Deus. Porque a solução para o Brasil não é religião, a solução para o Brasil é Jesus Cristo Todo-Poderoso, Jesus Cristo vivo, que ressuscitou ao 3º dia, aleluia, glória a Deus. E eu quero dizer aqui no nome do Senhor Jesus, que nós como igreja, como liderança cristã, nós precisamos entender que o Brasil vai ser sarado quando a igreja, oh aleluia, eu sinto a presença de Deus, aleluia, quando a igreja entender e praticar, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, eu estou falando aqui que o Espírito Santo está me mandando, aleluia, glória a Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Irmã Leila, é um versículo muito citado nas igrejas. É um versículo muito compartilhado nas redes sociais. Mas um dia, isso foi o ano passado, o Espírito Santo me acordou 2h46 da madrugada. E ele, em alto e bom som, disse para mim: levanta-te, porque eu quero falar contigo. Meu Deus. Quando eu me levantei, o Espírito Santo falou assim para mim: meu servo, meu ungido, você sabe o que está acontecendo agora? Era uma madrugada, irmã Leila, de sábado para domingo. Obrigado. Era uma madrugada, igreja, de sábado para domingo. E Deus me fez a seguinte pergunta: meu servo, meu ungido, você sabe o que está acontecendo agora no mundo, nesse exato momento? E eu respondi: Senhor, eu sei, porque eu estive nas madrugadas outrora, antes de conhecer o teu nome e de temer o teu nome, que eu fui das madrugadas, das baladas. E o Senhor me disse assim: a minha igreja não entendeu ainda o quanto o diabo e o seu exército de demônios tem trabalhado 24 horas por dia, levando centenas de milhares de almas para o inferno. E Deus me disse, irmã Leila, enquanto isso, a minha igreja está adormecida, a minha igreja está dormindo, a minha igreja tem brincado com a minha palavra, a minha igreja tem brincado de batalha espiritual. Aleluia, glória a Deus. Igreja, o Senhor Jesus está voltando. Nós precisamos nos reposicionar no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos nos reposicionar. Nós precisamos rever os nossos conceitos cristãos e principalmente de liderança cristã. Aleluia, glória a Deus. Precisamos sair da zona de comodismo. Precisamos nos despertar do sono espiritual.
espiritual. Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque Jesus está às portas. O diabo trabalha incansavelmente. Os demônios trabalham incansavelmente. Eu estava levando meu filho para a escola recentemente, e eu vi uma cena que não vale a pena nem citar aqui e descrever, irmã Leila. Não vale a pena. Mas eu vi uma cena com os meus olhos em frente à escola do meu filho. Perto da 1h da tarde. Eu vi uma cena que eu fiquei com vontade de chorar no meio da rua. Porque uma cena que fere a natureza santa de Deus. Porque o pecado, ele fere a natureza santa de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 30. Não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados para o dia da redenção. Igreja do Senhor Jesus, liderança que me escuta nesse dia, o Espírito Santo tem se entristecido, porque muitas vezes a prioridade das igrejas tem sido show gospel, tem sido muito show. A igreja está voltada para muito show gospel, irmã Leila. Pastor Roberto, o senhor é contra show gospel? Não, não sou contra. Agora, o que eu sou contra é que as mesmas pessoas que promovem o show gospel, as mesmas pessoas que vão no show gospel e ficam lá pulando, fica gritando, fica suando incansavelmente, muitas dessas pessoas, elas não querem orar, elas não querem jejuar, elas não querem adorar a Deus em espírito e em verdade. Vai no culto da sua igreja e fica mastigando chiclete na hora da adoração, fica conversando na hora da pregação da palavra de Deus. Vai para a igreja, não ora, não busca Deus de verdade, não tem reverência a Deus. Dentro da igreja fica falando de futebol em cima do altar, falando de futebol. Altar não foi feito para falar de futebol, meu irmão. Altar de Deus foi feito para falar da palavra de Deus, para falar da salvação. O altar de Deus precisa voltar a ser um altar inflamado do fogo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Por isso que tem muitos cultos vazios. As pessoas entram vazias e saem mais vazias ainda, porque são altares que não priorizam mais a santidade de Deus, não prioriza mais a verdade da palavra de Deus, não prioriza mais o poder do Espírito Santo de Deus, irmã Leila. Aleluia. A igreja precisa se despertar. Irmãos, nós estamos brincando de batalha espiritual. Nós estamos brincando de batalha espiritual. Josafá não brincou não. Sabe o que ele fez? Foi para a congregação, foi orar, foi se humilhar. A Bíblia vai dizer nos versículos que se sucedem. Olha o que aconteceu. Versículo 13: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Isso é maravilhoso. Hoje em dia, as famílias cristãs, nos seus lares, eles param para tudo. Aliás, já estou entrando aqui em uma das revelações desse texto, irmã Leila. Quando, preste atenção, deixa eu entrar aqui. Quando Josafá se colocou, se prostrou e começou a adorar a Deus, sabe o que aconteceu no versículo 14? Então o Espírito do Senhor então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, profeta. Deus trouxe resposta para Josafá, irmã Leila. Sabe por que Deus não tem respondido muitos cristãos? Sabe por que tem muita igreja evangélica
que não tem tido resposta de milagres de Deus, de coisas extraordinárias e sobrenaturais que Deus quer fazer? Sabe por que tem igreja evangélica que não tem provado grandes maravilhas de Deus? Sabe por quê? Porque está faltando praticar, segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, está tendo muita festa nas igrejas. É por isso que o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu. Deus diz assim: eu vou converter o vosso riso em pranto. Aleluia. Sabe por que Deus tem permitido muitas igrejas enfrentar ventos terríveis de batalhas espirituais? Deus está chamando a igreja evangélica brasileira para tomar a sua verdadeira posição, para assumir sua verdadeira identidade espiritual. Ser humilde. Deus dá graça aos humildes, mas Ele abate aos soberbos. Aleluia, glória a Deus. Por isso que infelizmente, irmã Leila, muitos escândalos no meio do povo cristão, muitos escândalos, muitos divórcios na igreja cristã. Por quê? Porque falta humildade, falta se humilhar mais em oração, em jejum, na presença de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, aleluia. Outro dia eu estava meditando, irmã Leila, eu sou um pastor bastante explicativo, para que a gente possa compreender algum assunto. Nós precisamos que esse assunto seja explicado, concorda, irmã Leila? E eu sou um pastor explicativo. Outro dia eu estava pensando sobre caminho, sobre caminhar. E eu estava pensando e analisando. A palavra de Deus fala muito sobre isso, né? Sobre o caminho dos justos. A Bíblia fala sobre a gente andar no Espírito, né? Lá em Gálatas capítulo 6, versículo 25. Se vivemos no Espírito, também andemos no Espírito, né? E andar nos leva para caminhos. Agora, todo caminho nos leva a uma direção, irmã Leila. Toda direção vai nos levar a um destino final. Glória a Deus por isso. A igreja precisa se converter dos seus maus caminhos. Irmã Leila, quando a Bíblia está dizendo aqui, o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele precisa se converter dos seus maus caminhos, Deus não está falando do povo que não conhece Ele, não. Deus está falando da igreja. A igreja está contaminada. A igreja está, infelizmente, enfraquecida pelas forças do pecado, pelas forças da religiosidade, irmã Leila. Existe um principado, existe uma potestade que se chama religiosidade, irmã Leila. Ela ataca ferozmente a igreja, porque o religioso, ele é, biblicamente falando, lá em Apocalipse, Jesus disse em uma das cartas, às sete igrejas da Ásia, Jesus disse que existe o cristão, que ele é morno. O cristão religioso, irmã Leila, ele é o cristão morno. O que é um cristão morno? Ele vai na igreja, ele ouve a palavra de Deus, ele pode até se emocionar, ele presta atenção na mensagem, ele canta os hinos da igreja, mas ele não vive nada disso. Essa madrugada
passada eu estava orando, irmã Leila, em lágrimas diante de Deus, orando pela nação brasileira, orando pela igreja. Eu sou um pastor que eu amo demais a igreja do Senhor Jesus, não poderia ser diferente. E uma das coisas que o Espírito Santo me levou a entender: existe uma grande diferença, irmã Leila, ouvintes da palavra de Deus, entre estar e ser. Muitas pessoas estão na igreja, mas não são igreja. Não é igreja no sentido de ser. Isso é muito sério. Sério demais. Daí entra a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, que Jesus disse o quê? 5 eram prudentes, 5 eram o quê? Loucas, imprudentes. 5 carregava azeite nas lamparinas e ainda levava de reserva. As outras 5 não levava azeite nas lamparinas. O que significa isso? Dentro da igreja tem 2 igrejas. Uma que vai subir no arrebatamento e a outra que vai ficar. Por quê? Porque não está vivendo, não está sendo igreja na sua essência, na sua verdadeira identidade espiritual. E Malena, o Espírito Santo me faz lembrar que eu sou um pastor que eu prego por revelação. Amém. E é a melhor mensagem que a gente tem que ouvir. Amém. Eu trouxe esse papel aqui, ó. Olha aqui, ó. Só não pode ver aqui, ó. Eu vi. Eu trouxe esse papel para me falar um pouquinho da minha apostila sobre batalha espiritual. Não consegui pegar ainda. É porque Deus não quer que eu fale nada dali. E eu sou um pastor, um homem de Deus, dirigido pelo Espírito Santo. E eu não vim aqui falar de mim, eu vim falar da palavra de Deus, em nome de Jesus. E o Espírito Santo me fez lembrar aqui, irmã Leila, daquela passagem bíblica em Atos dos Apóstolos, que 7 filhos do sacerdote Seva, eles tentaram expulsar uma legião de demônios de um certo homem. E eles disseram o seguinte, veja bem, eles falaram assim: em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo prega, ordenamos, soltem este homem, saiam deste homem. Sabe qual foi a resposta daquela legião, irmã Leila, de demônios? Estamos falando de batalha espiritual. O que eu estou falando aqui tem tudo a ver com batalha espiritual, guerra espiritual puríssima. Aquela legião de demônios respondeu e disse o seguinte: nós conhecemos a Jesus, ó, e bem sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Meu Deus do céu. Irmã Leila, isso nos leva a entender, a nível de batalha espiritual, que para nós pronunciarmos alguma palavra de ordem contra o diabo e contra os demônios, em primeiro lugar, a nossa vida espiritual precisa estar em dia com Deus. A nossa identidade espiritual precisa estar definida, saudável em Deus, em Jesus, ó, de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Por quê? Porque o diabo conhece a nossa vida. Você pode esconder alguma coisa da sua esposa, você pode esconder alguma coisa do seu esposo, você pode esconder alguma coisa da sua mãe, do seu pai, você pode esconder algumas coisas da sua família, do seu pastor, você pode esconder alguma coisa de algum ser humano, mas de Deus nada conseguimos esconder. Deus vê tudo e todas as coisas, e o diabo também. O diabo também. Então, nós entendemos aqui que a nossa identidade espiritual, nós precisamos ser na prática, no olhar, no ouvir, no falar. Nós precisamos ser e
igreja do Senhor Jesus. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, Jesus disse, e vós sois os ramos. Todo ramo que não estiver ligado em mim é cortado, é lançado fora. Meu irmão, minha irmã, nós só vamos usufruir da autoridade de Jesus Cristo se nós estivermos ligados na videira. E como nós podemos estar ligados na videira? Fazendo, para mim terminar aqui em nome de Jesus essa mensagem, Leila, fazendo o que Josafá fez. A Bíblia diz, no versículo de número 17, o Espírito Santo diz assim: nesta batalha não tereis de pelejar, parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Glória a Deus. Aí no versículo 18, depois que Josafá ouviu essas palavras de promessa, sabe o que ele fez? Ele não foi fazer festa, não. Ele não foi fazer show gospel. Sabe o que ele foi fazer? Versículo 18. Josafá prostrou-se com o rosto em terra. Famosa terra, né? Ele prostrou-se com seu rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Oh, Rabá, Dará, Suri, Randará, Saiam de Candá, Ramacheiri, Halabacai. Aleluia! O Espírito Santo de Deus, Ele quer nesses últimos tempos tirar a igreja, desprender a igreja do natural, sabe, desse círculozinho vicioso, costumeiro, repetitivo, monótono, que a gente acostumou e a gente virou religioso, irmã Leila. A gente vai para a igreja, sabe o que? Cumprir o ritual religioso. A gente vai lá domingo à noite, né? Ou domingo de manhã, sei lá qual é o horário do culto. A gente vai lá e a gente sai. Só que nada do que foi ministrado lá surtiu efeito na nossa vida. Está errado. Está errado. Eu li um livro no início do meu ministério, irmã Leila. Ele é um livro muito antigo, mas poderoso, maravilhoso. É o Espírito Santo falando com a igreja e com a liderança, principalmente. Por que tarda o pleno avivamento? Esse é o nome do livro. Inclusive na internet ele está disponível, tem PDF, dá até para imprimir. É autorizado a imprimir, porque é um livro muito antigo. O escritor é um norte-americano, Leonard Ravenhill. Ele é assim, é o Espírito Santo falando por ele naquelas páginas. Como é que é o nome do livro? Por que tarda o pleno avivamento? O nome do livro é uma pergunta, e na capa do livro é um livro pequeno, não é? Na capa do livro tem um desenho, né, de um homem colocando a mão no queixo e olhando para o céu, perguntando: por que tarda o pleno avivamento? O pleno avivamento tarda porque a igreja precisa voltar a praticar isso aqui, ó. Parai e estai em pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Leila, eu vou encerrar em nome de Jesus. Encerra não. Falando de algo muito sério. Irmãos, em Juízes capítulo 20, isso aqui foi uma revelação que Deus me deu a nível de batalha espiritual. Juízes capítulo 20, tá? Você vai ler na sua casa do versículo 1, capítulo inteiro. E ali nós entendemos que Israel, Judá saíram para a guerra como se fosse um só homem, tá? Unidade espiritual na batalha, isso é tremendo.
Mas a Bíblia vai dizer que Israel, em dado momento da batalha, irmã Leila, perdeu 22 mil homens na batalha. 22 mil homens morreram. Depois disso, olha, presta atenção, vou fechar aqui com chave de ouro. Depois disso, a Bíblia diz que eles pararam, saíram do campo de batalha, eles pararam para Deus, eles foram até Betel. Betel, biblicamente falando, significa o quê? Casa de Deus, casa de oração, casa de Deus. Presta atenção aqui, vai ver onde vai chegar essa mensagem. Vou finalizar aqui, porque o Espírito Santo já me deu até o final da mensagem. Exatamente. Já estou abaixando o meu aqui já. Por que tarda o pleno avivamento? Eu quero aqui desafiar e encorajar você que é um líder, você que é uma líder na igreja cristã brasileira ou até fora dessa nação. Eu quero encorajar você, incentivar você. Leia esse livro. Aliás, na contracapa desse livro tem uma palavra lá dizendo o seguinte: quando você terminar de ler esse livro, você vai ter duas opções, duas atitudes. Ou você vai ficar com muita raiva desse livro, vai rasgar ele e jogar fora, porque Deus vai te confrontar, vai confrontar a sua vida espiritual. Ou a segunda atitude, você vai procurar imediatamente após a leitura do livro, você vai procurar um cantinho a sós com Deus e vai orar, e vai orar, e vai orar. E foi isso que aconteceu com a minha vida. Esse livro é maravilhoso. Então eu quero fechar aqui essa mensagem dizendo o seguinte, em nome de Jesus: Israel perdeu 22 mil homens na batalha lá em Juízes capítulo 20. Pode ir lá, é Bíblia, eu estou aqui Bíblia, estou enchendo linguiça não, Bíblia, sou um pastor que eu falo de Bíblia, palavra de Deus, tá? E aí quando eles perderam 22 mil homens, foram para Betel, subiram até Betel, casa de Deus, casa de oração. E a Bíblia diz que lá eles oraram a Deus. Amém. Buscaram a Deus. Voltaram para o campo de batalha. Presta atenção, eu estou entregando agora aqui, irmã Leila, uma pérola de revelação profunda, de alto nível, acerca de batalha espiritual, tá? Em nome de Jesus. O que aconteceu? Depois que eles estiveram em Betel, oraram, buscaram a Deus, eles retomaram a batalha, foram para o campo de batalha, perderam mais 18 mil homens. A espada, morreram à espada. Pastor Roberto, o que estava de errado? Agora vai vir a revelação. O que estava de errado? Eles perderam 22 mil homens na primeira batalha, não é? Na primeira etapa daquela batalha. Aí eles foram para a igreja, né? Para Betel, para a casa de Deus. Eles oraram, buscaram a Deus, voltaram para o campo de batalha e perderam mais 18 mil. Pastor Roberto, como é que pode? Tem pessoas assim na igreja. Estão na casa de Deus, estão em Betel, estão orando, mas quando chegam no campo de batalha, são derrotados. E às vezes coloca a culpa no pastor, às vezes coloca a culpa na igreja, às vezes até mesmo coloca a culpa em Deus. Mas pastor, eu estou na igreja, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, e quando eu vou enfrentar uma batalha, seja qual for a área da minha vida, eu sofro retaliações, eu sou derrotado, eu sou ferido. Então, vamos entender o que está acontecendo. Eles voltam, depois que eles perdem mais 18 mil homens, eles sobem a Betel de novo, irmã Leila. Agora vem a revelação. E quando eles chegam a Betel novamente, a Bíblia vai dizer que eles tomam novas atitudes. E é aí que vai fazer toda a diferença. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz que eles estiveram em Betel, perante Deus, orando, jejuando, chorando e oferecendo oferta de sacrifícios a Deus o dia inteiro. Glória a Deus, aleluia.
Oh, o Espírito Santo está falando comigo aqui. Glória a Deus. Aleluia. Muitos de nós não temos avançado no nosso campo de batalha espiritual. Não temos vencido etapas das nossas guerras espirituais, irmã Leila. E não temos avançado, não temos progredido, não temos chegado em novos lugares de conquistas que Deus quer nos levar. Sabe por quê? Porque nós não temos verdadeiramente pagado o devido e necessário preço espiritual de orar como Deus quer que oremos, de jejuar como Deus quer que jejuemos, e que venhamos ter uma vida de consagração e de santidade como Deus quer que nós venhamos a ter. Aleluia. Igreja do Senhor Jesus, me escute em nome de Jesus. O Espírito Santo tem me dito algo muito sério. A igreja do Senhor Jesus não tem avançado mais, não tem ganhado mais almas para Cristo, não tem conquistado mais nações para Deus. Sabe por quê? Porque a igreja não está ainda posicionada, espiritualmente falando, conforme Deus quer que ela esteja. Nós estamos orando, nós estamos indo para a igreja, mas estamos sendo feridos, estamos sendo retalhados. Por quê? Porque a casta de demônios, quem disse isso foi Jesus, viu? Ô cristão religioso, foi Jesus que disse isso, não foi pastor Roberto e irmã Leila não, viu? Jesus viu que os discípulos não conseguiram expulsar uma legião de demônios do jovem lunático, que o corpo dele era lançado no fogo e na água, ele tinha epilepsia. E o pai dele falou assim: mestre, me ajuda, porque os seus discípulos não puderam expulsar esse demônio, eles não conseguem ajudar o meu filho. Ai meu Deus! Muitos de nós, até líderes, não temos conseguido ajudar as pessoas. Sabe por quê? Porque não temos pagado o devido e necessário preço espiritual, irmã Leila. Eu estou falando aqui com muita autoridade, o Espírito Santo está me usando aqui, eu sinto a presença dele. Essa palavra é Deus que está mandando eu dizer, está agradando o coração de Deus. Que eu não vim aqui passear, eu não vim aqui rever minha amiga, irmã Leila, não. Eu vim aqui como profeta de Deus, dizer no nome de Jesus, em alto e bom som, que a igreja precisa pagar o devido e necessário preço. A maior igreja do mundo, irmã Leila, está na Coreia do Sul, cujo líder é David Yong-cho. Antigamente era Paul Yang-cho, agora ele David Yong-cho. A maior igreja do mundo tem mais de 1 milhão de membros reunidos e congregados em um único lugar. Sabe por quê? Eu fui ver uma entrevista um dia. Os membros da igreja, a liderança da igreja, quando eles vão orar, eles não oram menos de 3 horas por dia. E eu ouvi uma entrevista de uma senhora com mais de 70 anos de idade. Com mais de 70 anos de idade, ela disse que ora mais de no mínimo 3 horas por dia, irmã Leila. E nós, quanto tempo temos orado, igreja? Quanto tempo? O problema é que nós queremos colher muito de Deus, mas estamos plantando muito pouca oração, pouco jejum, pouca Bíblia, pouca meditação da palavra de Deus. Estamos jejuando muito pouco e achamos que está tudo bem. O mundo que vá para o inferno, né? O mundo que vá para o inferno, nós já estamos salvos, né? Muitas das vezes somos covardes, porque a autoridade de Jesus que está em nós, os dons que o Espírito Santo me deu, eu tenho que usar. Um dia Deus vai cobrar de mim. Te dei dons, te dei autoridade, o que é que você fez? Ficou lá na minha igreja, só me glorificando, não deu frutos para o meu reino. Irmãos, misericórdia. E tem gente aí, que não faz nada para Deus, mas fica criticando pastor, fica criticando apóstolo, fica criticando profeta. Essa madrugada, irmã Leila, antes de dormir, eu entrei no meu Instagram e eu não aguentei, eu tive que dar uma resposta, porque o sangue espiritual subiu.
A temperatura espiritual do homem de Deus subiu nas alturas. Tem um pastor, um homem de Deus, um profeta de Deus no Brasil, que eu respeito muito, não vou falar o nome dele não. Ele prega em várias nações. E ele tirou uma foto no Instagram dele, ele no avião com a esposa dele. Primeiro lugar, que mal tem isso, né? Tirou uma foto dentro do avião com a esposa dele do lado. Esposa, realmente a esposa dele, tá? E ele disse assim, eu com a minha rainha indo para os Estados Unidos pregar a palavra de Jesus. Que mal tem nisso, irmã Leila? Nenhum. Né? Aí uma infeliz, uma religiosa dessa da vida aí, escreveu assim, um comentário. Escreveu: eu gostaria de saber quem é que está pagando essa mordomia. Olha, irmãos, falta adjetivos para qualificar uma infeliz dessa, uma religiosa dessa. Então eu chamo ela de religiosa, já define bem ela, tá? E eu respondi ela: pastor, o senhor tomou dores do profeta lá? Tomei dor de ninguém. Eu só respondi ela à altura, né? E eu disse para ela o seguinte assim: ao invés de ficar criticando e tendo essa curiosidade que não te compete a saber, vai orar pela vida dele e vai orar pela salvação das almas. Eu falei para ela, né? Então, irmã Leila, eu quero dizer aqui para encerrar é que quando Israel passar o dia inteirinho jejuando, orando, buscando a Deus em jejum o dia inteiro, quando eles retornaram para o campo de batalha, irmã Leila, sabe o que aconteceu? Venceram todas as batalhas, porque Deus foi com eles. Glória a Deus. Então, eu encerro essa mensagem dizendo o seguinte: batalha espiritual, minha gente, não é como eu quero entender, mas é como está registrado na palavra de Deus, tá bom? Glória a Deus. Então, você querendo ou não entender, batalha espiritual não é brinquedo, não é brincadeira, é coisa seríssima. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue falando com você, no nome de Jesus, porque eu senti, literalmente, que o Espírito Santo me usou aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Pastor. Obrigado, irmã Leila, por essa rica oportunidade, Amém. no nome de Jesus. Tudo que o pastor falou é de Deus mesmo. Essa madrugada também eu fui orar no monte e lá eu vi, o Senhor me deu uma revelação lá de que a igreja, pastor, estava igual a casa de sabe, você já viu casa de cupim? Que ela estava igual uma casa de cupim. E aí chega um tempo que aquela casa, um determinado tempo do ano, eu não sei de quanto tempo, ela vai enchendo de buraco. E ela vai enchendo de buraco e ela vai se desfazendo, desfarelando. O Senhor mostrou que a igreja está igual aquela casa de cupim. Exatamente. Por causa dessas coisas dessa falta de compromisso com a palavra, com o evangelho do Senhor, né? Exatamente. Que o Senhor tem falado que a mentira tem operado dentro da casa dele. E aí eu repreendendo o espírito de mentira e de dúvida dentro da casa do Senhor, o Senhor falou para mim assim: filha, quem que é o pai da mentira? Aí eu falei assim: o pai da mentira é Satanás, né? A Bíblia fala que é o diabo. Sem dúvida. Aí eu falei: então o trono dele está dentro das igrejas, né? E então tudo que o irmão falou. Deixar aqui, irmã Leila, só deixar aqui um adendo, né? Aqui, pegando o gancho da palavra da senhora. Irmãos, quando eu usei aqui por várias vezes, né? O termo, a termologia, né? Igreja, eu não generalizei, ok? Quero deixar aqui, né, irmã Leila? Em alto e bom som isso, em nome de Jesus. A gente não pode generalizar, né? Mas quando a gente usa o termo igreja, é que, como eu falei, né? Em Mateus capítulo 25, dentro da igreja tem duas igrejas, biblicamente falando. Então, até a nível de teologia, né? A interpretação
da palavra de Deus, né? A hermenêutica, me dá essa segurança de dizer que, quando a gente fala igreja, a gente está falando para quem está servindo, né? E Jesus também foi assim. Jesus, quando ensinou a palavra dele, ele lançou a palavra. Então, para quem serviu a carapuça, veste a carapuça, tenha humildade, né? Em nome de Jesus, tira a máscara, tira as capas da religiosidade, entendeu? E assuma a verdadeira identidade de Deus. E é bem por aí, irmã Leila. Irmã Leila, eu gostaria que a senhora compartilhasse com a igreja Olha, esse seminário, pessoal, de liderança cristã. Aqui é o seminário de liderança cristã. De liderança cristã, tá aqui, onde eu falo sobre vários assuntos, inclusive várias matérias, inclusive sobre batalha espiritual. Apostila, né? Tem apostila. Os assuntos. Tem os assuntos aqui. Os assuntos abordados aqui liderança e a batalha espiritual, compreendendo cobertura espiritual, estratégia do diabo contra liderança, armas espirituais na liderança, liderança unida no campo de batalhas, a liderança como exército de Deus, a autoridade espiritual e a liderança. Olha só, olha os assuntos riquíssimos, irmã Leila, tá? Então tem uma apostila colorida, né? Então o pastor que quiser me levar, a liderança que quiser me levar em sua igreja, né? Posso deixar meu WhatsApp? Lógico, manda ver, pastor. 98, o código é 12, né? Eu sou residente aqui de São José dos Campos, né? Estado de São Paulo, porque internet, web, né? Já viu, né? Essa Rádio Shalom tá aí ultrapassando nas fronteiras do Brasil, né? Em nome de Jesus. E eu quero deixar meu telefone aqui. Código 12, tá? 988-07-7550. 988-07-7550. É o meu WhatsApp, tá? Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Nós encontramos um ajudante aqui no estúdio aqui, você viu, pastor? Graças a Deus. Glória. E também tem aqui, tem um trabalho aqui, umas gostosuras que o pastor e a esposa que faz, pastor? Exatamente, Flan Nobre. O WhatsApp é o mesmo? É o mesmo WhatsApp, 988077550. Se alguém quiser encomendar, são sobremesas diferenciadas, né, que nós fazemos, né, para festas, para eventos, né, para toda comemoração, aniversário, né, lá uma reunião entre amigos. Então você pode fazer esse pedido. Nós entregamos em toda a cidade de São José dos Campos, tá bom? Esse daqui é o exatamente. É feito de chocolate amargo. Chocolate meio amargo, né? Com certeza, porque não é enjoativo, né? É maravilhoso. São 15, 16 sabores diferentes, tá? 16 sabores diferentes. Eu de novo aqui, fala sobre a batalha espiritual, os assuntos aí. Amém, graças a Deus. Muito obrigado, irmã Leila, em nome de Jesus. Entre em contato aí com o pastor Roberto, tá? E fechando aqui, né? Fechando aqui, que enquanto o pastor estava falando aí, eu separei umas coisas aqui, pastor. Sim. Sobre a batalha espiritual, de tudo isso que está falando. Vamos fechar aqui, resumindo, enxugando aqui. Graças. Que a batalha espiritual é a nossa luta contra tudo que nos afasta de Deus. Os nossos 3 grandes inimigos são o diabo. Ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Está em João 10:10 que fala isso. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado, é dominado pelo diabo e tem muitas tentações. 1 João 5:19. E a nossa velha natureza, que todos temos certa tendência para pecar e precisamos lutar contra esses desejos errados. Gálatas 5:16 e 17. E aí aí fala aqui para você resistir ao diabo, para não nos contaminar com o mundo e mudar nossos pensamentos. Amém? E aí a gente fecha aqui esse programa de hoje. Coloca em prática isso que o pastor falou aqui, porque não adianta sermos ouvintes, temos que ser praticantes. Amém. A palavra do Senhor fala isso. Não sejais ouvintes da minha palavra, mas praticai-vos a minha palavra. Amém. Porque senão é como se fosse um jornal que você lê e só lê, né?
E a palavra do Senhor não é só para ler. A palavra do Senhor, ela é uma direção para nos ensinar a viver da melhor maneira possível, até que Jesus volta e nos tire deste mundo. Amém. Amém? Pastor Roberto, eu agradeço a oportunidade do senhor estar aqui, do senhor ter dado um sim para a gente. Eu agradeço a sua vinda aqui. Eu espero que o senhor venha mais vezes. Conte comigo programa, sempre, em nome de tá? Jesus. E que o senhor venha abençoar grandemente o seu ministério, Amém. a tua Glória família, a tua casa, a tua igreja, Amém. em nome de Jesus. E que o poder, a graça, a autoridade do Senhor venha renovar todos os dias na sua vida, Glória a Deus. porque Aleluia. precisamos de guerreiros como o Senhor. Amém. Que o Senhor venha levantar guerreiros assim Nome de no Jesus. reino, para que o reino venha avançar. Amém. E as trevas Aleluia. venham recuar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, né? Gente, eu só não vou agradecer os nomes aqui, porque eu estou com um probleminha no meu celular aqui, ele toda hora está desligando. Em nome de Jesus, o Senhor vai me dar outro, em nome de Jesus. Amém. E eu quero agradecer a participação de você que está participando do programa, que participou. E também que você venha te convidar também a assistir os nossos programas da Rádio Shalom, tá? Que tem todos os dias, ela é conectada 24 horas. Depois desse programa vai haver um novo programa, né, Webert? Qual programa que vai ter? Vitoriana? Alta. Programa só para noivas, Vitoriana, alta costura. Fica ligadinho. Depois tem outro programa. Rádio Shalom não dorme. Ela não dorme. E outra coisa, abaixa também o nosso aplicativo da Rádio Shalom São José dos Campos, tá? Essa eu vou mostrar, faço questão de mostrar. Meu celular ligou de novo. Vou mostrar aqui, ó. Esse aplicativo aqui, que é uma bênção. As músicas. Porque tinha um aplicativo antigo, irmãos. Tinha um aplicativo antigo. Que esse aplicativo, ele só ouvia as músicas. E agora não. Olha aqui, ó. Ele só ouvia. Aqui você só ouvia a nossa programação. Agora não. Você pode ver a nossa pregação. Ouvir. TV? TV. Olha aqui, ó. 24 horas. Esse aplicativo é uma benção. Baixa ele aí. Quem está com o aplicativo antigo, desinstala e instala esse novo, porque esse novo é melhor agora. O outro já saiu fora do ar. Não existe mais o outro. Tá? Baixa o nosso aplicativo, curte a nossa página, Rádio Shalom, melhor rádio de São José dos Campos, em nome de Jesus, curte aí, tá bom? Faz esse favor para nós aí. Amém? E obrigado, eu agradeço aí a participação de vocês. E convido vocês a participarem também todas segundas e quartas-feiras, 11 horas do programa Mulher em Ação, e também ficar ligado nos programas 24 horas conectado na Rádio Shalom. Amém? Fica com Deus, um abraço, coloque em prática a palavra que foi pregada hoje e que o Senhor venha te dar vitória sobre esse inimigo que está atuando em alguma área da sua vida, em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus. Em teus braços é
tuas mãos eu recaio em tua graça. Eu me apoio em ti, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça. Eu conto contigo. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, amor mais seguro. O toque mais puro, amor mais seguro do mundo é do meu amor.